Construa o gráfico de cada função definida a seguir. Na letra A, nós temos a função f de x igual menos x mais 2 se x for menor ou igual a 1, e f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x se x for maior do que 1. Galera, vamos fazer assim. Vamos chamar essa função menos x mais 2 de, como nós já temos f de x aqui, vamos chamar de g de x, certo? Vamos traçar normalmente o gráfico dessa função, como se não houvesse essa limitação do domínio da função ser menor ou igual a 1, certo? Então, como é que a gente traça essa função? Vamos calcular g de 0. Estou chutando um valor de 0, certo? Para a gente descobrir um ponto da função. Onde tem x, a gente substitui por 0. Então, menos x, ou seja, menos 0 mais 2. 0 mais 2 é 2, né? Então, quando x é 0, o y é 2. Está aqui um ponto da função, menos x mais 2. Vamos calcular outro ponto. Esse ponto aqui vai ser o seguinte, galera. Como nós temos esse intervalo aqui do domínio, x tem que ser menor ou igual a 1, vamos substituir x por 1, certo? Onde tem x, a gente substitui por 1. Então, g de 1 é igual a menos x, ou seja, menos 1, onde tem x, a gente substitui por 1, mais o 2. Menos 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 menos 1. É 1, né? Então, quando x é 1, y é 1, né? Está aqui o outro ponto que a gente acabou de calcular, certo? Quando x é 0, y é 0, está aqui esse ponto. Quando x é 1, y é 1, está aqui o outro ponto. Como é que a gente traça o gráfico dessa função aqui? Seguinte, nós temos uma função do primeiro grau aqui, né, galera? O gráfico de uma equação do primeiro grau, ou uma função do primeiro grau, é uma reta. Então, a gente pega esses dois pontos, traça aqui no plano. Esse ponto aqui ele é o ponto de abscissa 0 e ordenada 2, ou seja, ele está mais ou menos aqui. A abscissa 0, ordenada 2. E esse ponto aqui é o ponto de abscissa 1, ordenada 1. Ou seja, a abscissa 1, ó, lembrando que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, certo? Então, abscissa 1 e ordenada 1. Esse ponto está aqui, ó. Esse ponto aqui está aqui, certo? Galera, é interessante vocês já saberem traçar pontos para chegar nessa parte que não ficarem se confundindo muito, certo? Então, traçados esses dois pontos aqui na função, para a gente traçar o gráfico dessa função, basta a gente pegar uma régua e traçar uma reta, né? Pronto, o gráfico dessa função menos x mais 2 está aqui. Porém, tem o seguinte, galera. A gente simplesmente traçou o gráfico de menos x mais 2. Só que a função que a gente quer saber, o gráfico da função que a gente quer saber, é a função menos x mais 2 se x for menor ou igual a 1, né? Então, a gente vai olhar aqui no domínio e vamos ver quando que x é menor ou igual a 1. X é menor ou igual a 1 nessa parte aqui, certo? Daqui para cá, x é maior do que 1. Então, não nos interessa a parte do gráfico que vem daqui para cá. Só que vem daqui para cá. Ou seja, essa parte do gráfico aqui que eu vou deixar em vermelho para vocês, certo? Então, a única parte do gráfico que a gente vai usar é essa em vermelho. Deixa guardada essa informação aí, certo, galera? Porque a gente vai traçar agora esse gráfico aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x, o gráfico dessa função, e esquecendo essa limitação de x ter que ser maior do que 1, certo? Vamos simplesmente traçar o gráfico dessa função do segundo grau aqui. Então, vamos chamar essa função de... Como já tem f de x aqui, já tem g de x, vamos chamar de h de x, certo? Pode chamar a letra que vocês quiserem. H de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Então, vamos traçar o gráfico dessa função. É interessante a gente pegar essa função. Como é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então, a gente precisa de pelo menos 3 pontos, né, para a gente traçar o gráfico. Então, vamos igualar a 0, que a gente descobre os valores de x. Quando y é igual a 0, ou seja, as raízes dessa função. Vamos resolver aqui, sem ser você pode resolver por Bhaskara, por soma e produto. Eu vou resolver fatorando aqui, ó. Vamos colocar o x em evidência. Menos dividido para mais é menos. X ao quadrado dividido para x é x, né? Lembrando que x ao quadrado dividido por x, esse x tem um expoente 1, repete a divisão entre potências de mesma base, repete a base x, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1. Ou seja, sobra o x, né? Então, x ao quadrado dividido por x é x, certo?
mais dividido para mais é mais, 2 dividido para esse 1 que está escondido aqui é 2, x dividido para x é 1, certo? Então, isso aqui é igual a 0. Galera, se vocês não entenderam isso aqui, não tem problema, vocês podem simplesmente resolver essa equação aqui pela fórmula de Bhaskara, certo? Vocês vão chegar na mesma resposta. Então, galera, nós temos uma multiplicação entre dois valores que resulta a 0. Então, ou esse valor aqui, x, é igual a 0, ou esse valor aqui, ó, esse fator, menos x mais 2, é igual a 0, certo? Então, já achamos uma das raízes, x é igual a 0. A outra raiz a gente vai calcular agora, ó, menos x mais 2 é igual a 0. Então, 2 é igual a... Esse x está subtraindo do lado esquerdo da igualdade, passa para o lado direito somando, né? Então, mais x. Ou seja, se 2 é igual a x, então x é igual a 2, está aqui a outra raiz. Se vocês calculassem aqui pela fórmula de Bhaskara, vocês iam encontrar as raízes x' valendo 0 e x duas linhas valendo 2, certo? Mesma, no fim das contas, dá na mesma, certo, galera? Então, o que é que isso aqui significa para a gente? Significa o seguinte, nós encontramos dois pontos. O ponto, quando x é 0, y é 0. E o outro ponto dessa função aqui, quando x é 2, o y é 0, certo? É esse aqui que a gente acabou de encontrar. Encontramos dois pontos que essa parábola passa. Então, continuando aqui, galera, eu tive uma interrupção. Nós calculamos dois pontos dessa função aqui, que são justamente as raízes. Então, agora, para a gente finalizar, para a gente poder traçar o gráfico, a gente vai calcular para qual valor de y x é igual a 1, certo? Já que nós temos essa limitação aqui no intervalo, x tem que ser maior do que 1. Então, h de x, onde tem x a gente substitui por 1, né? h de 1 é igual a menos x ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes x. 2 vezes x, x é 1, 2 vezes 1. Então, nós temos menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, mais 2 vezes 1, que é 2. Galera, menos 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, né? Então, nós temos o terceiro ponto aqui, ó. Quando x é 1, y é 1. Então, tendo esses três pontos, nós podemos traçar o gráfico dessa função aqui. Vamos fazer justamente isso, o gráfico dessa parábola. Então, traçando aqui o eixo x e o eixo y, nós vamos ter o seguinte, eixo x, eixo y. O ponto de abscissa 0 e ordenada 0 é justamente a origem. Então, esse aqui é um dos pontos onde o gráfico da parábola passa. O outro ponto é o ponto de abscissa 2 e ordenada 0. Ou seja, nós contamos 1 aqui, 2. Então, esse ponto tem abscissa valendo 2 e ordenada valendo 0. Então, ele está justamente em cima do eixo x, né? Ele está aqui, certo? Esse aqui é o ponto de abscissa 2 e ordenada 0. Esse aqui é o ponto de abscissa 0, ordenada 0. Esse terceiro ponto aqui, ó, abscissa 1 e ordenada 1 também. Ele vai estar mais ou menos aqui. Abscissa 1, ordenada 1. Então, para a gente traçar o gráfico dessa parábola aqui, menos x ao quadrado mais 2x, basta a gente traçar aqui justamente a parábola passando por esses três pontos aqui. Então, vamos lá. Fazer aqui o mais curvatório possível. Mais ou menos uma coisa assim, né? Ficou bem torto, mas é mais ou menos uma coisa assim, uma parábola passando por esses três pontos, certo? Agora, a gente não quer saber o gráfico da função menos x ao quadrado mais 2x. A gente quer saber o gráfico da função menos x ao quadrado mais 2x se x for maior do que 1. Galera, nós vamos olhar apenas para os valores de x maiores do que 1. No caso, x igual a 1 é aqui, ó. Então, não nos interessa a parte do gráfico que vem antes de 1. Essa parte aqui toda, ó, não nos interessa. Interessa apenas essa parte do gráfico aqui. Então, deixa eu traçar de vermelho aqui. A parte do gráfico que nos interessa é essa aqui em vermelho, certo? Então, para a gente finalizar e traçar o gráfico da função f de x, dessa função f de x aqui, basta a gente juntar esse gráfico em vermelho
com essa parte do gráfico em vermelho, certo? Deixa eu pegar até outra folha aqui. Vamos fazer justamente isso agora. Vamos traçar aqui o eixo X e o eixo Y. Eixo X, ou melhor, eixo Y, né? E eixo X, agora sim, eixo X. Vamos colocar esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de abscissa 1 e ordenada 1, né? Então, nós temos aqui o ponto de abscissa 1, ordenada 1, é o ponto mais ou menos aqui. E nós temos esse ponto aqui, abscissa 0, ordenada 2. Abscissa 0, ordenada 2. É mais ou menos aqui, ó. Abscissa 0, ordenada 2, né? Em cima do eixo Y. Deixa eu só escrever aqui abscissa 0, ordenada 2. É esse ponto, e esse ponto aqui é o ponto de abscissa 1, ordenada 1, né? Agora vamos traçar essa parte do gráfico aqui logo, galera. Essa parte em vermelho, né? Então, ela vai até aqui, esse ponto, né? Então, nós vamos ter mais ou menos isso aqui, né? Então, tá aqui o gráfico que representa menos x mais 2 se x for menor ou igual a 1, certo? É isso aqui, galera. Certo? Como é que a gente traça esse gráfico aqui? Assim, certo? Como é que a gente traça agora esse gráfico aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x, se x for maior do que 1? Essa parte em vermelho aqui, ó. Então, vamos colocar esse ponto, abscissa 1 ordenada 1. Já está aqui, abscissa 1 ordenada 1. Basta a gente colocar esse ponto aqui, ó, abscissa 2 e ordenada 0. Abscissa 2, mais ou menos aqui, e ordenada 0. Abscissa 2, ordenada 0. Então, a gente vê que essa parte do gráfico é uma curva, né, ó, e vai descendo, né, justamente a parte do gráfico da parábola. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos uma coisa assim, uma curva, né, certo? Descendo até lá embaixo. Então, construa o gráfico de cada função definida a seguir. Está aqui o gráfico dessa letra A. É isso aqui, galera, é uma reta até x igual a 1, ou melhor, para x menor ou igual a 1, vamos colocar aqui, para x menor ou igual a 1, o gráfico é uma reta. Para x maior do que 1, o gráfico é parte de uma parábola, certo? É uma curva, né, no caso. Galera, eu vou deixar aqui a resposta da letra A. No próximo vídeo a gente faz essa letra B aqui para não ficar muito extenso o vídeo, certo? É isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!